Olá, bem-vindo à Voz do Marketing. Hoje estamos com a presença do Mauro Segura, que é o diretor de comunicação e marketing da IBM Brasil. Mauro, muito prazer pela sua presença. O prazer é todo meu. Eu sempre te vejo na telinha, né? Então estar com você ao vivo é uma oportunidade. A história da IBM começa em 1911 a primeira operação fora dos Estados Unidos foi exatamente aqui no Brasil, por uma necessidade do país. Havia uma necessidade de fazer um censo demográfico. A IBM, na época, tinha aquelas máquinas de cartão perfurado e surgiu uma oportunidade, foi daí que a IBM chegou aqui. Então, hoje a IBM tem 92 anos de história aqui dentro, né? E, basicamente, o país viveu toda a época da IBM, desde a época fazendo balanças, cartões de ponto, máquinas de cartões de ponto, né? E relógios de cartões de ponto, perdão. E até chegar na fase do PC, como a gente conhece, o mainframe, depois o PC. E, basicamente, a IBM sempre foi muito conhecida como uma empresa de hardware, né? O que não deixa de ser verdade, porque ainda aproximadamente um quarto da receita mundial da IBM vem de hardware, mas hoje a gente é uma empresa essencialmente de serviços, né? Mais de 50% da receita da companhia vem de serviços, um quarto aproximadamente de software e um quarto aproximadamente de hardware, né? E serviços, entenda, serviços de tecnologia, soluções que não necessariamente usam só produtos e serviços da IBM, nós agregamos soluções de terceiros, né? E consultoria também. Você tem um blog, né, que é a Quinta Onda. O que quer dizer isso? Né? E depois, na sequência, você pode me falar um pouco do Smart Planet, né? Como você falou, não, aqui a gente fala planeta inteligente. Não, a história do blog é uma história interessante, porque desde há 2 anos atrás, eu, como uma pessoa de comunicação de marketing, né, quem é de comunicação de marketing, por sinal, você que está me assistindo, tem que viver essa experiência. Porque uma coisa é falar, outra coisa é entrar nesse mundo de fato. E eu senti uma necessidade muito grande de eu experimentar isso. Porque eu lembro que eu sentava com o meu grupo, a gente conversava sobre isso, mas eu sentia uma necessidade minha, pessoal, de viver esse mundo. E entrei nesse mundo de blogs há 2 anos atrás, acabou virando um vício para mim, hoje eu sou um blogólatra. Eu me relaciono com pelo menos com uns 30 ou 40 blogueiros regularmente. Eu tenho, assim, talvez a ousadia de dizer que eu acho que hoje eu aprendo mais no mundo dos blogs do que numa sala de aula, porque essa interatividade, esse compartilhamento de experiência, ele é muito interessante. Sobre a questão do Smart Planet, né, o planeta inteligente, essa é uma estratégia, uma visão que não é uma visão nova da IBM, já é uma visão que vem de longos anos, mas este ano, definitivamente, ela ganhou essa terminologia planeta mais inteligente. O que é isso, né? O mundo hoje, praticamente, todos os sistemas que nós encontramos no mundo, sistemas humanos, os sistemas da natureza, como rios, lagos e mares, eles são monitorados de alguma maneira. Existem sensores, dispositivos que medem esses sistemas, mas esses sistemas são desconectados. Por outro lado, o mundo vive a explosão da internet. Basicamente, todos nós estamos interconectados de alguma maneira. O que a IBM acredita e que a gente acredita é que existe uma oportunidade enorme no mundo, né, se nós conseguirmos interconectar esses sistemas de uma maneira inteligente, tornando-os inteligentes, né? E sempre com o objetivo de melhorar a sociedade, melhorar o planeta, trabalhar a questão da sustentabilidade, transformar a nossa vida como cidadão um pouco mais fácil. Então, a gente acredita que o mundo tem uma oportunidade de mudança como o mundo nunca teve na vida. Porque os sistemas e a conexão, ela está aí disponível. O que falta é uma mobilização do governo, das empresas, das entidades influenciadoras, de políticas públicas ou privadas, para que essa mudança aconteça de fato. Falando um pouco mais de comunicação, como é que a IBM tem atuado, principalmente nesse ano de 2009 e depois você pode dar continuidade do que vai vir em 2010, como é que vocês vêm enxergando essa mudança que está tendo na comunicação também? O mundo todo muda, a comunicação também está mudando, acho que ela muda até antes que o mundo, numa velocidade tremenda. Então, assim, social medias, novas mídias, como que dá para integrar as mídias tradicionais com as novas mídias? A gente tem utilizado muito essa questão de redes sociais aqui para trabalhar internamente, né? Essa aceleração de compartilhamento de informação. A gente acredita que as redes sociais elas são transformadoras. Desde 2005,
qualquer funcionário da IBM tem liberdade de criar blogs ou redes sociais internas ou externas. Então, no mundo hoje, dentro da IBM, a gente tem mais de 15 mil blogs pessoais de pessoas ou até de grupos, né? A gente tem realmente um guia corporativo, né? Agora, as redes sociais aqui dentro da IBM passaram a ser uma ferramenta importante para desenvolvimento interno, né? Alavancagem de conhecimento e distribuição e compartilhamento de conhecimento, mas também de interação com o mundo exterior. Eu tinha perguntado da integração das novas mídias com as tradicionais. É verdade. Isso é inevitável, tá? É inevitável, acho que é um caminho sem volta. E essa integração, ela caminha junto com a questão, com duas questões assim que eu julgo primordiais, né? A questão da mobilidade, né? Acho que todos nós cada vez mais nos tornamos seres móveis. A questão de cada vez mais existirem pessoas trabalhando longe do escritório, ou dentro de casa, ou na casa do cliente. Então, essas novas mídias que alcançam essa mobilidade, são mídias fundamentais. A questão das mídias colaborativas também, né? As mídias unidirecionais, elas estão diminuindo, né? E uma coisa que a gente procura muito aqui na IBM é fazer com que essas mídias alcancem os funcionários no momento em que ele tem a cabeça livre. Então, por exemplo, eu estou falando de funcionário como poderia estar falando de cliente, né? E nós temos aqui um exemplo, aqui nesse prédio onde a gente está filmando, muito claro. Nós temos as mídias tradicionais, que são os murais, eventualmente uma revista impressa. Tem as telinhas no elevador. A intranet e tem a tela no elevador, onde é um excelente exemplo, né? Porque a pessoa entra no elevador, ela não tem absolutamente para onde olhar, às vezes nem para quem conversar, e ela passa aquele tempo olhando aquela mídia direto, absorvendo aquele conhecimento ali sem desvio. Eu tenho uma certa frustração um pouco com o excesso de comunicação que as empresas fazem pela intranet, pelo meio eletrônico. Por quê? Porque quando o funcionário está sentado para trabalhar, ele está sentado para trabalhar, ele está focado em outras coisas. E a gente fica forçando a comunicação para aquele meio eletrônico. Aquele meio eletrônico já está lotado, ele já tem 200 e-mails para ler, ele já tem todos os processos para cuidar e a gente fica esperando que ele vai abrir um tempo da janela, uma janela do tempo dele, para poder ler, ou tomar algum conhecimento, ou se informar, né? Então, a ideia de trabalhar essas novas mídias alternativas com as mídias mais tradicionais, elas vão dar o mix adequado para que a gente consiga levar o conhecimento para quem é de direito. Entendeu? Eu peguei uma palestra do Mauro, que foi no Digital Age, que eu achei fantástico, você comentou. Você comentou também bastante sobre blogs, sobre redes sociais, né? Eu me lembro direito. E você comentou também que no mundo a IBM tem praticamente 40% do quadro de funcionários trabalham no home office. Eu achei aquela informação fantástica, porque realmente é o futuro, né? Acho que vocês já estão um pouco lá na frente. A informação é o seguinte, 40% dos funcionários da IBM americana são home office. Americana. Dos Estados Unidos. Aqui no Brasil o número é em torno de 20%. E quando eu falo home office, é bom esclarecer, não é home office porque ele está em casa. Na verdade, é out of office. Ele está fora do escritório da IBM. Ele pode estar em casa ou ele pode estar no escritório do cliente, porque ele tem uma mesa ali de trabalho, né? A gente vive prestando serviço. Mas ele está fora do ambiente da IBM. E isso cria, para a empresa que vive esse modelo, um desafio enorme. Como é que a gente faz esse funcionário se sentir parte de um corpo maior da empresa? Então, esse é um desafio, as empresas vão passar por isso, cada vez mais os funcionários vão se tornar ausentes do escritório, até pelo que a gente conversou antes, da questão da mobilidade. Eu enxergo que no futuro próximo, o funcionário não vai mais ao escritório, o escritório que vai com o funcionário. Teve um caso muito interessante, que eu não vou citar a empresa, né, mas aconteceu nos Estados Unidos, em que um cliente de uma determinada empresa teve um problema e ele tentou pelos canais tradicionais resolver aquele problema ao longo de um mês, né, e ele não conseguiu. Então o que ele fez? Ele mapeou todos os twitters dessa empresa, né, que estavam abertos ao mercado, e ele relatou o problema dele dirigindo para aqueles twitters, né? E o que aconteceu que a empresa, em menos de 3 dias, reagiu. Quer dizer, por quê? Porque pelos canais tradicionais ele não conseguiu ter sucesso, mas pelo Twitter ele conseguiu. Não adianta uma empresa que sempre foi uma empresa um pouco fechada, controlada, criar o blog do presidente, porque o presidente quer falar mais com os funcionários, né? E, aliás, a grande maioria das experiências mostra o seguinte, as empresas lançam um blog e os funcionários ficam parados. Eles não participam, porque nunca foram convidados a falar, não é porque abrir um blog que eles vão falar. Então entra naquele clima assim,
vamos ver quem vai falar primeiro, vamos ver o que vai rolar. E aí se passa meses e a coisa não decola. Então a gente fala muito em blogs, em redes sociais, antes das empresas partirem para isso de fato, internamente e principalmente externamente, né, tem que trabalhar culturalmente isso. Isso é uma transformação. A empresa tem que se abrir mais, a empresa tem que incentivar mais a quebra da hierarquia, entendeu? Criar modelos de mais interatividade entre os grupos, e aí sim a coisa decola. Tivemos aqui na Voz do Marketing o Mauro Segura. Mauro, novamente obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade aqui, estou sempre disponível aí para novos papos. Com certeza. Você que está na tela agora, hein? Agora é com você. É isso aí, muito obrigado. Obrigado.